Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre Convite para a Invocação, que é uma novela publicada em 2021 em um livro intitulado A Escada Inumana, por um autor cujo nome eu sequer me atreverei a tentar falar. Vou deixar o nome dele escrito aqui na tela agora para que você veja. Esse livro aqui, nessa edição que eu tenho em mãos, foi publicado aqui no Brasil, não me lembro agora se foi no começo desse ano ou se foi no final do ano passado, por uma editora chamada Rafus Press, mas ele é encontrado no sebo Clepsydra. Não sei se você encontra esse livro em outros lugares para além desse sebo, mas enfim, fica desde já essa minha recomendação. Esse texto acompanha um narrador que está investigando os eventos muito estranhos envolvendo um hotel que fica perdido em meio aos Alpes austríacos durante o período da Segunda Guerra Mundial. Então, como pano de fundo, existe aqui esse comentário sobre os horrores da guerra, sobretudo da atuação dos nazistas contra judeus e homossexuais, tendo em vista que o protagonista narrador é um judeu homossexual que teve que adotar uma identidade falsa para poder fugir de Viena antes que essa cidade fosse tomada pelos nazistas. Mas, como eu disse, tudo isso, todo esse contexto histórico aparece como pano de fundo, já que essa novela oscila mais entre o horror psicológico, pensando no clima de conspiração que vai ganhando força conforme a narrativa avança, e o horror folclórico, cujos indícios vão aparecendo com cada vez mais recorrência a partir da segunda metade desse texto. E aí, sobre o horror folclórico, eu já falei em um vídeo que eu fiz comentando aqui o Índigo, que é uma novela do Algernon Blackwood. Eu vou deixar o link para aquele vídeo na descrição. Mas convém aqui recuperar pelo menos 3 características desse subgênero do horror, características essas que serão bastante marcantes no desenrolar dos eventos aqui de Convite para a Invocação. A primeira dessas características diz respeito a um elemento topofóbico presente aqui nessa novela, elemento esse que é muito saliente na medida em que os espaços pelos quais o protagonista vai passando não são apenas personificados, como também são descritos como se fossem a fonte de uma hostilidade muito grande e cada vez maior. E isso garante uma atmosfera opressiva desde o primeiro parágrafo até a última frase aqui dessa novela. Então esse é aquele tipo de texto em que você fica tenso o tempo todo enquanto lê. Então existe esse caráter topofóbico aqui, né, dessa narrativa, pensando nesse medo de um determinado espaço. A segunda característica muito presente aqui nessa novela e que tem muita relação com o horror folclórico, ou com o horror rural, ou ainda com o folk horror, é a permanência de um passado ancestral e arcaico que estabelece uma tensão muito forte com a modernidade do presente. Ainda mais porque, no caso aqui desse livro, o presente é por si só atravessado por várias outras tensões devido à guerra e a tudo aquilo que ela implica. E o terceiro grande elemento do folk horror presente aqui diz respeito a uma espécie de conluio ou de pacto entre os moradores de uma determinada região e uma entidade sobrenatural do passado. E esse pacto vai afetar diretamente não só o protagonista, que, como só ia acontecer nesse tipo de narrativa, é alguém de fora dessa comunidade, como também afeta de maneira muito direta algumas pessoas de dentro dessa mesma comunidade e que representam o cristianismo. No caso dessa novela, existe aqui uma determinada festividade que, por suas raízes pagãs, acaba sendo rechaçada por um grupo de luteranos que mora nessa mesma cidade, nesse mesmo vilarejo, e é claro que isso há de ter ali as suas consequências sociais, mas também psicológicas e, por que não, espirituais. Então, pensando em termos de um horror folclórico, o que nós temos aqui são basicamente esses elementos, né?
a topofobia, essa tensão entre o passado e o presente, e, sobretudo, esse conluio entre algumas pessoas e uma entidade sobrenatural, de modo a estabelecer um conflito entre paganismo e cristianismo. E esses elementos vão sendo apresentados bem aos poucos, conforme o estranhamento desse protagonista vai ficando mais palpável, só que, ao mesmo tempo, esse estranhamento também é o de uma pessoa que saiu da cidade grande, de um grande centro urbano, como é o caso de Viena, e se vê obrigada a ficar em uma aldeia perdida entre a floresta e a montanha. Então existe também esse estranhamento que tem ordens muito mais sociais do que de qualquer outro tipo. Só que, como eu disse, existe ainda aqui em Convite para a Invocação elementos mais ligados a um horror psicológico, principalmente na primeira parte dessa novela, que é dividida em 3 partes mais um epílogo, na medida em que o narrador desse texto, ele diz logo de início que ele trabalhou durante um tempo como psicanalista freudiano para poder tratar de soldados que ficaram traumatizados por conta da Primeira Guerra Mundial, só que ele acabou abandonando essa profissão e se dedicando à pintura, e por mais que o protagonista não diga isso, subentende-se que há nessa mudança de campo profissional também uma implicação política, já que era perigoso estar associado à psicanálise devido ao fato do Freud ser judeu. Então, como havia todo esse clima hostil ao judaísmo por conta da postura da política nazista, não era interessante para esse protagonista se manter atendendo, sobretudo porque, como eu disse antes, ele próprio era judeu. Então, por mais que isso não fique dito de maneira explícita, subentende-se que houve esse outro elemento determinante para que esse sujeito mudasse de profissão. Pois bem, quando a novela começa, esse narrador está indo até um vilarejo no meio das montanhas para levar uma carruagem que tem uma importância histórica para as pessoas daquela região. E como nessa cidade vai acontecer uma festividade chamada Festival dos Equinos, o museu desse lugar contratou os serviços desse narrador para que ele levasse a tal carruagem de Viena até lá. Só que, na verdade, esse é um grande disfarce para que esse rapaz pudesse sair da cidade grande sem chamar muita atenção, porque, como eu disse, ele era judeu, além de ser judeu, ele era gay, então ele já estava sendo observado pelas forças do Estado, e por conta disso, um colega da área das artes plásticas conseguiu fazer esse contato com o museu dessa cidadezinha para que esse rapaz ficasse encarregado de levar a tal carruagem até esse lugar. Porém, assim que ele chega a essa região, né, que fica ali entre a montanha e a floresta, começa a cair uma tempestade sem tamanho que o obriga a se hospedar em um hotel meio sinistro que ficava por ali, já que não dava para seguir viagem montanha abaixo no meio da chuva e ainda por cima de carruagem. E o modo como esse caminho todo entre as montanhas é descrito já demonstra toda a hostilidade desse lugar em relação a esse invasor que é quem está narrando a história. E aí na página 12 do livro está escrito o seguinte: o caminho se tornava traiçoeiramente estreito. Era um terreno acidentado, irregular, repleto de buracos. Tudo isso representava uma tentação para que eu retomasse meu caminho na estrada da montanha. Então veja, né? Existe essa coisa de que é como se algo avisasse para esse sujeito: vai embora, só que ele tem que fugir, ele não pode simplesmente voltar para casa, né? Porque ele conseguiu documentos falsos, enfim, ele não pode voltar para casa, porque ele poderia ser preso pelos nazistas. Só que, ao mesmo tempo, ele percebe que é como se a própria natureza estivesse dando um sinal para que ele não ficasse por ali também. Em todo caso, o protagonista chega ao hotel, onde ele é muito bem recebido pelo próprio dono do lugar, que explicou que, durante aquela época do ano, a narrativa se passa ali no final de novembro,
o hotel ficava praticamente vazio por causa do clima, porque era uma região meio inóspita, onde chovia muito, nevava, etc. e tal, então não havia hóspedes ali naquele hotel. E para além dele e da esposa dele, o dono do hotel, e a esposa, ficavam ali também algumas crianças e adolescentes dos vilarejos dessa região, e essas crianças e adolescentes trabalhavam no hotel em troca de uma boa educação. Então, esse era um acordo vantajoso para as crianças, porque elas tinham um lugar confortável para dormir e para comer durante o inverno. Esse acordo era vantajoso para os pais dessas crianças, porque aí eles não precisavam se preocupar com a educação dos filhos, porque sabiam que essas crianças seriam educadas de algum modo nesse hotel. E também esse acordo era vantajoso para os donos do hotel, porque afinal de contas, com essas crianças e adolescentes por ali, eles não precisariam pagar funcionários durante esse momento da baixa temporada. Só que tem algo de muito estranho em tudo ali, e o narrador vai percebendo essa estranheza aos poucos. Então, por exemplo, tanto a decoração do hotel é meio esquisita, meio sinistra, com várias máscaras de cavalo penduradas em vários lugares, quanto as crianças agem de um jeito meio robótico, e mesmo o dono desse hotel é meio suspeito também, ele fala de um jeito estranho, como se ele tivesse decorado aquilo que ele tinha que falar, né? Então é quase como se por trás daquela aparente normalidade houvesse algo de oculto. Não obstante tudo isso, esse dono do hotel tem algumas opiniões muito semelhantes à do homem que arranjou esse bico para que o narrador levasse a carruagem de Viena até esse vilarejo. Então, o narrador fica até meio desconfiado de que talvez não seja mera coincidência o fato de ele estar exatamente ali naquele momento. Só que, ao mesmo tempo, é impossível que alguém tenha previsto que justo quando ele passasse na frente do hotel fosse cair aquela tempestade. Além do mais, o dono desse hotel, ele é libanês, só que o sotaque dele mistura francês, italiano, alemão e mais um outro idioma. E isso tudo vai reforçando o estranhamento que o narrador sente em relação a esse personagem, mesmo porque, como eu disse em alguns vídeos que eu publiquei aqui no canal ao longo desse mês de outubro, a Europa sempre olhou com alguma desconfiança para o Oriente como essa terra de prodígios, essa terra de mistérios. Tudo isso acaba dando o tom de terror psicológico dessa primeira parte da novela, na medida em que a gente não sabe se essas desconfianças do narrador têm algum fundamento ou não, porque afinal de contas é ele quem está contando a história pra gente, então a gente não sabe se ele está mentindo ou não, e além disso, como eu disse antes, ele estava fugindo de Viena, então talvez fizesse algum sentido ele desconfiar tanto de tudo aquilo que está acontecendo, porque realmente é tudo muito estranho. Agora você imagina, você chega nesse lugar esquisito, com essas pessoas estranhas, agindo de um jeito meio ensaiado, você está fugindo dos nazistas, é claro que você vai ficar desconfiado de tudo isso que está acontecendo. E além disso tudo, tem um outro detalhe, porque o próprio narrador demonstra não ser muito confiável na medida em que ele dá um nome falso na hora de se registrar ali naquele hotel e ele nunca revela o seu nome verdadeiro nem para as pessoas para as quais ele está narrando essa história, ou seja, nem para nós. Então, só isso já o coloca também sob algum tipo de suspeita. Mas, enfim, como eu também disse antes, esse protagonista trabalhou como psicanalista há alguns anos e por isso ele fica muito curioso quando o dono do hotel revela a ele o seu trabalho com mesmerismo e hipnose, lembrando que o próprio Freud usou a hipnose durante o seu começo na clínica, e isso é uma coisa muito importante, e por isso mesmo esse protagonista vai sendo aos poucos seduzido por esse dono do hotel, que o leva até uma sala onde há vários quadros mais ou menos iguais, só que com alguns detalhes diferentes, e esses detalhes vão ficando cada vez mais nítidos. Então o protagonista pensa que talvez aqueles quadros tenham sido produzidos ao longo de vários anos por um mesmo artista, porque existe uma espécie de
evolução de um mesmo estilo, se você olha de um quadro para o outro. Só que o dono do hotel revela que, na verdade, aqueles quadros foram pintados por pessoas diferentes que estavam hipnotizadas e que nunca tinham visto os outros quadros. Então a pessoa foi e pintou o primeiro quadro enquanto estava hipnotizada. Aí dias depois, uma segunda pessoa não viu aquele primeiro quadro, foi hipnotizada e pintou o segundo quadro, que parecia uma continuidade do primeiro. Aí no terceiro dia veio uma terceira pessoa e assim foi indo. Então existe algo ali que parece apontar para uma ideia de um inconsciente coletivo que esse dono do hotel está tentando acessar de alguma maneira a partir desses seus experimentos envolvendo hipnose e mesmerismo. E aí ele convida o protagonista a fazer duas coisas. A primeira é assistir a uma dessas sessões de mesmerismo que ele conduziria no próximo fim de semana, durante os 2 últimos dias da tal festa de equinos que acontece no vilarejo vizinho. E a segunda coisa é a seguinte: como protagonista, como eu disse, ele trabalhou como psicanalista e, além disso, ele tem formação como médico, né? Tendo em vista essa sua formação em medicina, o dono do hotel pede para que esse protagonista avalie o caso de um daqueles adolescentes do vilarejo que foi trabalhar ali no hotel, que é um rapaz chamado Friedrich. Esse rapaz visivelmente estava traumatizado com alguma coisa, só que graças às sessões conduzidas pelo dono do hotel, esse menino, o Friedrich, desenvolveu dotes artísticos muito bons. E aí, meio a contragosto, né, esse narrador decide avaliar o quadro geral do Friedrich e percebe que esse rapaz corria perigo justamente por causa desse tal tratamento ao qual o dono do hotel o estava submetendo, porque tem um determinado momento durante essa entrevista, durante essa avaliação, em que o narrador ele hipnotiza esse rapaz e esse rapaz começa a falar sobre as coisas que aconteciam durante essas sessões de mesmerismo e também começa a falar sobre alguns de seus sonhos que ele passou a ter depois desse evento traumático do passado. E aí o narrador começa a perceber que esse mesmerismo dá muito mais para uma sessão espírita do que para qualquer outra coisa, e isso podia estar influenciando negativamente o quadro clínico desse menino, e por isso não faria bem para a saúde desse rapaz continuar ali. Só que é óbvio que esse protagonista não poderia simplesmente abrir o jogo com o dono do hotel e falar assim: então, estou desconfiando que seu tratamento não está dando certo, então vou chamar a polícia para tirar esse rapaz daqui. Então esse protagonista, como não pode dizer isso, ele finge que o menino está bem e diz que vai aproveitar a sua ida até o vilarejo para dizer aos pais desse menino que ele pode continuar trabalhando ali no hotel por mais tempo, quando na verdade o que ele pretende é chegar no vilarejo e procurar a polícia para denunciar o que estava acontecendo ali naquele hotel. Só que, infelizmente, esse narrador não consegue fazer isso por uma série de razões. E isso já estava meio óbvio, né? Porque, veja, nós estamos falando de um vilarejo que fica perdido no meio das montanhas, onde a única coisa assim de mais suntuosa é o tal hotel. Isso já nos indica que o dono do hotel é o cara mais poderoso ali da região. Então é evidente que se houver alguma coisa errada acontecendo ali, ninguém vai fazer nada para impedir, porque ninguém vai querer se meter a besta de ir contra aquilo que o poderoso estava fazendo. Mas enfim, uma série de coisas acabam dando errado para esse protagonista assim que ele chega ao vilarejo. Então, primeiro, ele começa a ter sonhos cada vez mais estranhos e esses sonhos o levam a desconfiar de que ele próprio teria sido hipnotizado enquanto esteve ali no hotel. Segundo, o vilarejo para o qual esse protagonista foi tomado pelos nazistas. Então, se ele está fugindo dos nazistas, ele não poderia nunca ir a uma delegacia fazer qualquer denúncia que fosse, porque afinal de contas ele estava com identidade falsa, não sei o quê, ele era judeu, então ele não podia ir lá se colocar diante do inimigo, né? Terceiro, até chegar ao tal vilarejo,
porque o caminho entre esse hotel e o vilarejo, por mais curto que fosse, era um caminho que ficou acidentado por conta da chuva, além de ser ali a descida da montanha, então levou algum tempo. E durante esse tempo, o festival equino já estava prestes a começar e ninguém ligava para mais nada. A cidade literalmente parava para que aquele festival acontecesse. E quarto, simplesmente esse rapaz não conseguiu falar com nenhuma força policial porque as pessoas do vilarejo se recusaram a levá-lo até a delegacia. E aí, nesse momento, a gente já percebe que realmente está acontecendo algo de errado, porque não apenas as pessoas do hotel agem de modo suspeito, todo mundo nesse lugar parece estar escondendo alguma coisa. Parêntese no vídeo, não sei se você está escutando, mas as crianças do condomínio começaram a brincar bem aqui perto, então pode ser que eventualmente vaze aí algum grito de comemoração ou coisa do tipo, mas então fica aqui esse aviso de que são as crianças e não algum personagem desesperado vagando pelas florestas da Europa. Mas, enfim, eu estava falando para vocês sobre o comportamento estranho que o protagonista vai percebendo não apenas nas pessoas do hotel, mas também nas pessoas daquele vilarejo para o qual ele foi. Né? Exemplo disso foi o fato das pessoas não o levarem até a delegacia, mas há outras coisas que acontecem também. Por exemplo, o protagonista vai aos poucos percebendo que as pessoas da cidade estão sempre olhando para ele, só que de maneira disfarçada. Então, as pessoas não ficam encarando ele, mas ainda assim ele nota sempre que tem alguém ali meio que olhando na direção dele, disfarçando, enfim. E principalmente tem um determinado momento em que esse protagonista vai até uma casa e ele nota que os quadros dessa casa foram todos tirados das paredes, porque existem marcas nas paredes indicando que ali quadros estavam postos até muito recentemente. E aí, a troco de que alguém teria tirado aqueles quadros dali, não é verdade? Enfim, tudo isso é muito esquisito e tudo isso nos leva a dois eventos do passado que determinam bastante do que acontece no presente. A tal situação traumática envolvendo o Friedrich, né, que é o menino que o protagonista avaliou no hotel, e o início desse festival dos equinos, porque ao longo de toda a narrativa, repetidas vezes o narrador se depara com imagens, quadros, enfeites ou máscaras de cavalos espalhadas por todo canto. Então, o tempo todo a gente vai ali vendo essas imagens de cavalo aqui e ali. Né? Então, pensando nesse início da festividade, o que aconteceu foi o seguinte: em algum momento de um passado remoto, aquela região era conhecida pelo desaparecimento de gado e de pessoas durante a noite. Então, primeiro achavam que isso era trabalho de ladrões e sequestradores, então as pessoas reforçaram a segurança na região, só que mesmo assim esses desaparecimentos continuavam. Então, a pessoa estava ali dentro dos limites do vilarejo, só que algo acontecia durante a noite, essa pessoa desaparecia. Bem como o gado também desaparecia com frequência. E esses desaparecimentos aconteciam sempre à noite. Até que as pessoas começaram a dizer que algumas mulheres do vilarejo eram bruxas e estavam por trás de tudo aquilo para sacrificar as pessoas e os animais em oferenda ao diabo ou coisa do tipo. Então essas mulheres foram queimadas em praça pública, mas a coisa não parou por aí, porque é isso, né? Mataram essas mulheres, ok, problema resolvido, só que aí, depois de algum tempo, esses desaparecimentos voltaram a acontecer. Até que uma vez, um forasteiro chegou todo machucado até esse vilarejo, dizendo ter sido atacado por um monstro na estrada ali em meio às montanhas. E esse rapaz só conseguiu escapar desse ataque porque o monstro saiu correndo atrás do cavalo desse homem. O que as pessoas fizeram a partir de então foi o seguinte: eles colocaram em volta do vilarejo várias estacas de madeira, e aí todas as noites eles amarravam um cavalo nessas estacas, e aí no dia seguinte esse cavalo tinha sido devorado pelo tal monstro, pela tal entidade, e aí com o passar dos anos, esses ataques acabaram de fato, ou seja, aquela criatura responsável pelos desaparecimentos tinha sido aplacada, só que aí, só para reforçar isso,
Uma vez por ano, as pessoas desse vilarejo passaram a sacrificar um cavalo para poder, enfim, manter as coisas como estavam, até chegar ao tempo presente, onde mesmo essa prática do sacrifício tinha sido abandonada, então eles só faziam ali aquele festival mesmo e pronto. É claro que a igreja luterana dessa região não concordava com nada disso e condenava essa festividade, dizendo que aqueles sacrifícios eram feitos ao demônio, e isso criou ali alguns atritos entre algumas famílias desse vilarejo. Uma dessas famílias que frequentava a tal igreja luterana era a família do Friedrich, aquele menino que está traumatizado no hotel, né? E essa família era tão religiosa que eles colocaram uma cruz imensa na propriedade deles para demarcar mesmo, olha, que nós somos pessoas luteranas, né? Só que um belo dia, essa cruz desapareceu do quintal, bem como um dos cavalos também desapareceu. E eis que o pai dessa família sai ali para procurar esse cavalo e essa cruz pela região. Essa casa ficava bem nos limites, assim, entre o vilarejo e a floresta. Então, talvez o cavalo tivesse escapado, sei lá, uma coisa assim. Esse homem vai procurar o cavalo dentro da floresta e aí ele se depara com a seguinte cena que está na página 51 aqui do livro. O cavalo fora abatido e os pedaços destroçados de seu cadáver mutilado erguidos sobre o crucifixo com pregos e pedaços de corda. Fios de suas entranhas brilhantes estavam enrolados, pendurados nos braços abertos do crucifixo. Estava ali, na neblina da manhã, cercado pelo zumbido das moscas diante da mata e do início da cadeia de montanhas. Toda essa cena é por si só bastante aterradora, mas a coisa fica ainda pior quando o pai vai contar ao filho o que tinha acontecido e se depara com o Friedrich dormindo com uma roupa toda suja de sangue e tendo ao seu lado um dos cascos do cavalo que tinha sido, enfim, sacrificado. E isso leva a uma conclusão bastante óbvia, que é o rapaz, né, o Friedrich, foi quem fez aquilo com o animal, e talvez, e daí é que vem o trauma que ele tem até o presente, mas talvez ele tenha feito isso porque nos últimos tempos algumas pessoas haviam desaparecido na cidade. E aí veja, nós estamos falando de um rapaz que passou a vida toda ouvindo essas histórias de que no passado pessoas sumiam e aí sacrificavam cavalos para poder aplacar o demônio. Aí no presente, essas várias pessoas começam a desaparecer. Na cabeça desse rapaz faz todo sentido. Vou sacrificar um dos cavalos da casa, porque assim as pessoas param de sumir de novo. Só que esses desaparecimentos do presente não tinham nada de sobrenatural, porque, como eu disse antes, os nazistas tinham tomado essa região. Então, vários judeus da cidade foram presos e levados aos campos de concentração, o que, aos olhos desse menino, equivalem a pessoas estão desaparecendo de novo, tenho que fazer alguma coisa. Então, só que como o menino não sabe, né, de todo esse contexto bélico que está por trás de tudo, talvez, e isso é apenas uma suposição, ele tenha matado esse cavalo pensando que assim ele faria essas pessoas pararem de desaparecer. Tudo isso é contado ao protagonista pouco tempo antes de ele ter de acabar voltando ao hotel depois de uma série de infortúnios, e chegando a esse hotel novamente, ele encontra uma cena dantesca por conta de toda aquela sessão de mesmerismo que o dono do hotel conduziria, só que aí evidentemente que eu não vou revelar o que acontece daí por diante, mesmo porque trata-se de uma novela bem curta, ela não tem nem 90 páginas, então não posso falar muito mais do que aquilo que eu já disse. E aí, como eu mencionei antes, há aqui nessa novela vários elementos ligados ao horror folclórico. Eu mencionei alguns deles para vocês, mas há outros ainda, sobretudo pensando nessa ideia de invocação presente no título do livro, e tudo isso guarda alguma relação com a epígrafe e com a nota que inicia essa narrativa. A epígrafe é uma frase do Wittgenstein, que é bastante famosa e que diz: os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Então,
pense aí nesse contraste de mundos e de linguagens entre uma pessoa que sai de um lugar urbano e vai para esse lugar menor e o que isso implica. E a nota que introduz a narrativa é um pouco longa, mas ela é muito interessante porque ela diz o seguinte: independentemente de seu método ou de sua intenção particular, uma invocação deve ser regida pelos 3 princípios básicos a seguir. 1. A invocação nunca deve ser realizada isoladamente. Na primeira lei da termodinâmica, a energia nunca pode ser criada ou destruída. O destino dela simplesmente é ser transferida ou alterada de uma forma para outra. A energia acessada durante uma invocação, portanto, é poderosa demais para ser contida em um único canal ou sujeito. 2. A invocação deve sempre ter um objetivo pré-definido. Os padrões subjacentes precisam ser identificados como condições iniciais e ser de natureza determinística. Se as condições de uma invocação não forem predeterminadas de forma cuidadosa, o resultado também não será. E 3. Qualquer invocação deve ter começo, meio e fim claramente definidos. O surgimento de uma falha no encerramento da invocação resultará na violação das 2 primeiras leis. Então veja que aqui nós temos essa dicção que é quase científica em alguma medida, mas para explicar algo que é da ordem do metafísico, do sobrenatural. Agora, para você saber como tudo isso vai se concatenando ao longo da narrativa, você vai ter que ler esse baita livro, cuja leitura eu recomendo enfaticamente. Deixarei na descrição o link para o meu perfil no Apoia-se, e assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho por aqui, é só você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui um agradecimento às pessoas que já contribuem. Para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, é só você mostrar para o algoritmo aqui dessa plataforma que meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta o vídeo, compartilhe, comente, etc e tal. Deixarei na descrição também o link aqui para o meu vídeo sobre o Wendigo do Algernon Blackwood. Eu só posso falar aqui sobre essas invocações que acontecem em lugares inóspitos, porque há quem contribua com o meu trabalho aqui no YouTube, seja essa uma contribuição financeira, seja ela uma contribuição algorítmica. Em todos os casos, fica aqui um agradecimento. Vemo-nos nos próximos vídeos e um amplexo.